tramas dos contos, trazendo contos do mundo inteiro, para que possamos nos inspirar nesses momentos trágicos que estamos vivendo, que segundo os astrólogos tem a ver com a reunião de 3 planetas potentíssimos, né? Saturno, Urano, Netuno e Plutão, aliás, 4, que estão aí conversando no universo e invocando, né, nossa consciência para o que é social. Isso quer dizer que a era de Aquário está entrando mesmo de sola. Não dá mais para adiar, né, nossas mudanças, né, para podermos criar juntos um mundo melhor, né? E claro, os contos sempre estiveram, né, nesses períodos amparando, inspirando as pessoas. E hoje eu estou aqui com um livro que foi escrito por Alexander Nikolaevich Avazhaniev. Ele é um homem que viveu na Rússia entre 1826 e 1871 e fez várias compilações de contos russos. Foi talvez um dos maiores incentivadores da cultura popular russa, apesar de ter sido perseguido por causa disso. Imaginem, exatamente na época em que as pessoas tinham muita dificuldade de se educar na Rússia, Avazhaniev teve a sorte de ter pais muito dedicados e que traziam poetas para casa, literatos, para que ele ouvisse a opinião das pessoas mais, né, ilustradas. E parece ser que nessa época o pessoal que trabalhava no campo sequer podia se alfabetizar. Isso foi até começo do século XIX, imaginem, começo do século XX, que absurdo, né? E a Avazhaniev foi coletando essa sabedoria popular, as poesias, os contos, e ele era um grande juiz da época, fez direito, mas foi expulso da faculdade porque queria trazer cultura popular para os seus alunos. Acabou indo lecionar numa escola privada, longínqua, até que conseguiu de volta, depois a Moscou, anos mais tarde, um cargo de bibliotecário muito importante, da Biblioteca Nacional de Moscou. E aí ele continuou esse trabalho de compilar os contos e comparar contos que tinham mais ou menos o mesmo conteúdo simbólico, russos, indianos, islâmicos, e foi um grande estudioso. E por conta dele nós temos aqui vários contos para contar, para iluminar essa época escura, ou pelo menos nebulosa que nós estamos vivendo. Eu vou colocar um pouco de luz aqui no nosso castiçal em homenagem a esse grande homem russo. O nosso primeiro conto, coletado por Avazhaniev, O Homem Avarento. Numa época em que o dinheiro, né, é um valor exacerbado, né? Muito interessante trazer de volta esses contos que falam, né, de como as pessoas se relacionam com o dinheiro.
Pois então esse homem que vivia nos arredores de Moscou era um homem que tinha muito dinheiro, tinha feito dinheiro a rodo. Numa época em que os mercadores traziam coisas do Oriente para vender, ele fazia todo esse movimento, não só na Rússia, como levava para o Ocidente, e ele foi crescendo economicamente, tanto que ele tinha um sótão na casa dele cheio de caixas com dinheiro, com moedas de ouro, moedas de prata e de ouro. E dizem que ele tinha 2 filhos, mas que até dos filhos ele escondia o que ele tinha. E este homem vivia se queixando do perigo de perder todas as coisas que ele tinha criado, do perigo de que se interrompesse a economia por conta de uma revolução que começava a chegar nos campos. Ele vivia em estado de pânico, ele vivia tão amedrontado em perder as suas coisas que ele dormia sentado, pronto para encher os seus burros com as moedas de ouro e sair da Rússia. Evidentemente, esse homem foi ficando tão obsessionado com a sua riqueza que acabou ficando muito doente. E ficou tão doente que em pouco tempo os filhos viram que não havia nada mais a fazer para salvar o pai. E um pouquinho antes de morrer, ele chamou os filhos e falou: olha, não se esqueçam que a gente vale o dinheiro que a gente tem no bolso. Essa praticamente foi a última frase que esse homem disse para os filhos. Os filhos, embora fossem muito diferentes, não contestaram. Mas a verdade é que o homem faleceu. E, claro, os filhos o vestiram com o terno surrado que ele sempre usou, calçaram os sapatos quase furados que ele sempre usou e o colocaram na sala perto dos grandes ícones sagrados que acompanhavam a família, os ícones que ficavam na parede. E chamaram o sacristão. Como vocês sabem, os rituais de féretro são muito considerados no Oriente. E assim foi que o homem recebeu do cristão salmos, ladainhas, para partir deste mundo para outro. E ali ficaram o sacristão e os filhos a noite toda, porque evidentemente um homem que se comportava dessa forma e não tinha piedade de ninguém e se recusava de emprestar uma moeda que fosse para uma pessoa necessitada, não tinha amigos e estava afastado dos parentes. Ali, cuidando, desse momento do velório do pai, junto com o sacristão, de repente, os 3 viram à meia-noite entrar um homem pela porta, muito estranho. Eles perceberam que o homem tinha feições demoníacas. O sacristão até se benzeu. Caramba, o diabo! O que é que ele veio fazer no enterro dele? Foi então que o diabo se aproximou do defunto, o agarrou pelos ombros, sacudiu, levantou o homem, o colocou nos seus braços e disse: o dinheiro é seu, mas a sacola é minha. Com o corpo do homem nos braços, o diabo saiu sob o olhar perplexo do sacristão
e dos filhos.